A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma explicação a respeito de Mateus 24. Então eu quero compartilhar com vocês a cronologia a respeito, dos eventos escatológicos. Você precisa entender que nós temos, a dispensação da graça. A dispensação da graça, aqui a dispensação da graça, ela é o período da igreja, aqui a dispensação da graça, o tempo da igreja. O tempo da igreja, aqui a igreja, eu botei o desenho, para que você entenda aqui, a igreja, mas a igreja não é parede, a igreja são pessoas, eu só coloquei aqui um desenho representativo. O tempo da igreja, nós temos aqui a grande tribulação, olha aqui, a grande tribulação, segundo Daniel 9:27, será um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, e 3 anos e meio, sendo que aqui é o clímax, desta grande tribulação. Após a grande tribulação veio o Armagedon, porque você não pode esquecer que a Nova Jerusalém, olha aqui, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela vem descendo, e ela vai ter que se instalar, para que você entenda, uma pérola, 2 pérolas, 3 pérolas, sobre a terra, sobre a terra, E aqui se cumpre o Isaías 60. Isaías 60, do 1 ao 3. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti, e as nações caminharão sobre a sua luz, a glória da Nova Jerusalém, a glória do Senhor que sai da Nova Jerusalém, Então, a cidade ela vem descendo para que aqui no Armagedon ela se instala no seu local, nas regiões celestiais sobre a terra. Então, você não pode perder de vista que, enquanto a esse tempo, a cidade está descendo. Desde os dias do apóstolo João, ele viu a cidade descendo, e ali ele disse: a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce. O tempo verbal ali no grego está no presente. O tempo verbal no particípio presente no grego é uma ação contínua, uma ação em continuidade, ou seja, a cidade está descendo e ela não para de descer até ela chegar no seu local, que é sobre a terra, nas regiões celestiais, Neste inteirinho tem a grande tribulação aqui, que aqui tem o seu ápice, quando a cidade se instala, o Armagedon é a volta de Jesus. A porta da cidade se abre, aí no Armagedon, porta da cidade se abre, e Jesus sai daqui, Jesus sai, montado no cavalo branco, Onde está isso? Onde está isso? Onde está isso? Apocalipse, capítulo de número 19, A vinda de Jesus com poder e grande glória, Também, mais, a equação, Mateus 24, verso 30, Então aqui, a equação, para que você entenda, Isaías 60, verso 1 ao 3 se cumpre. Aí nós temos aí Apocalipse 19, Mateus 24, ao verso 30, aqui na batalha do Armagedon. Tudo isso acontece aqui, na batalha do Armagedon. Jesus chegou, a batalha do Armagedon, e vem o milênio. O milênio, que é o reino, o reino de Cristo. Botei uma coroa ali para que você entenda. O reino de Cristo. O reino de Cristo acontece aqui.
do milênio. Então, essa é a cronologia, dispensação da graça, grande tribulação e o milênio. E você precisa entender que o Mateus 24 não se aplica todinho à igreja. Você precisa entender que o Mateus 24 só se aplica à igreja. Vou colocar aqui, ó, Mateus 24. Mateus 24 só se aplica à igreja do verso 3 até o 13. Mateus 24, do 3 ao 13, se aplica ao tempo da dispensação da graça, porque aqui é o princípio de dores. Princípio das dores. Então a igreja passa pelo princípio das dores, mas a igreja não passa pela grande tribulação. Porque a cidade está descendo, e nesse movimento da descida da cidade, segundo o que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, Deus disse: como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, da hora da tribulação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. A hora da tribulação aqui, os 7 anos, para tentar os que habitam sobre a terra. E Deus disse: eu te guardarei, eu te livrarei da tribulação. Ele não disse que ia livrar na tribulação. Ele não disse: eu te livrarei na tribulação. Não. Ele disse: eu te livrarei da tribulação. Por quê? Porque a igreja é introduzida na cidade no Salmo 46. Olha aqui, Salmo 46. A igreja é convidada a assistir estes eventos finais aqui. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele tem feito sobre a terra, que é esse período aqui. A igreja é convidada a contemplar este período. A igreja não estará aqui na grande tribulação. Então, o Mateus 24, né, do 3 ao 13, se aplica a princípio de dores. Jesus disse, no verso 3, diz assim: mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, verso 3 de Mateus 24, chegaram-se a ele os seus discípulos, né, e perguntaram: declara-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do sistema do mundo. O sistema do mundo, termina aqui, o sistema do mundo, para começar o milênio. Então, declara-nos, né? Declara-nos quando acontecerão essas coisas. Verso 4, Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Então, primeiro sinal para o arrebatamento da igreja, né? Primeiro sinal para o arrebatamento da igreja: vigiar. Vigiar, o primeiro sinal. Está atento por causa do engano. E olha o que Jesus disse: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então você precisa entender que aqui neste período, muitos falso Cristo aparecem nesse período aqui de princípio de dores. Mas não confunda esses muitos falso Cristo com o principal dele. O principal dele se manifesta aqui. O anticristo. O anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 5. Então, o anticristo, ele se manifesta aqui, o principal deles. Então, não confunda os muitos anticristos com o principal deles, que se manifesta neste período.
o principal deles, que é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, né? Ele se manifesta aqui. A igreja não passará por este período do principal dos muitos falsos cristos. O principal dele é o anticristo, o homem escatológico do tempo do fim. Então não confunda isso, né? Não confunda isso, né? Por quê? Porque esse anticristo aqui, ele só se manifesta quando a igreja é tirada, quando a igreja é introduzida dentro da cidade. Porque o Espírito Santo veio preparar a igreja, que é o tipo da Sara. E o Espírito Santo é o tipo do Eliezer. E quando o Eliezer partir, ele levará a igreja. Por isso que Paulo disse que Cristo vem, até as nuvens. Por isso que Paulo disse que Cristo vem até as nuvens, só para que você entenda. Só para que você entenda. Cristo vem até as nuvens. E nós, igreja do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus, seremos arrebatados, seremos arrebatados até Ele. Por quê? Porque no Gênesis 24 diz que o Eliezer foi, né? Pegou a Rebeca e levou Isaac, veio ao seu encontro. Então, nesse inteirinho da ida do Espírito Santo com a igreja, o Isaac aqui, que é o tipo de Cristo, ele vem até as nuvens. Olha as nuvens do céu aqui, olha as nuvens, Ele vem até as nuvens e a igreja vai ao encontro. Então, o arrebatamento é a igreja indo ao encontro para ser introduzida dentro da cidade que está descendo. E nunca se esqueça essa referência, né? E a igreja estará guardada, porque no livro do profeta Isaías ele disse: vai, povo meu, e entra no teu aposento, fecha as tuas portas sobre ti. A igreja sendo introduzida dentro da cidade. Então nós não podemos confundir isso. O anticristo ele só se manifesta quando a igreja sai, porque agora um que o detém, no verso 6, aqui ainda de 2 Tessalonicenses, no verso 6, né, até o 8, né, ele diz: então quando for retirado, né, aquele que o resiste, que é o ministério da justiça opera, até que do meio seja tirado, e então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, né, a qual o Senhor desfará, no verso 8, né, com o sopro da sua boca, na vida de Jesus aqui. Então o anticristo só se manifesta quando aquele que o resiste, que é o Espírito Santo na igreja, for retirado, afastado, tirado, né, da terra, a igreja do Senhor Jesus. Então se revelará o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja não passa por esse período de grande tribulação, né? Aí no verso de número 6 ele diz assim: e ouvireis de guerras, que acontece aqui, né? De guerras, mas vedes que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim é este período aqui, meus irmãos, o fim do sistema do mundo. O fim, esse período. O fim do sistema do mundo. Este período aqui. Esses eventos final de 7 anos. Esse é o fim do sistema do mundo. E o Senhor Jesus, ele vem aqui no Armagedon. A cidade chega, né? Não vos alarmeis. Quantas pessoas estão alarmadas por não conhecer a cronologia, a verdade das Escrituras? As pessoas já estão dizendo que nós estamos aqui, vivendo a grande tribulação. Já estamos vivendo os silos, os trombetas, as taças, né? E nós estamos aqui, na dispensação da graça. Nós estamos aqui no tempo da igreja. Deus está tratando com a igreja, porque você não pode esquecer que em Mateus 13, Jesus falou de 3 medidas de farinha. 3 medidas, 3 medidas de farinhas.
Então nós temos aqui 3 medidas de farinha. Ó, presta atenção. 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. Uma medida de farinha é Israel. Outra medida de farinha é igreja. E outra medida de farinha é as nações. Então, 3 medidas de farinha, Israel, igreja e as nações. Na dispensação do mistério, Deus tratou com Israel. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Deus tratou com a nação de Israel. Deus tratou com a nação de Israel. Vou botar aqui só para que você entenda. Antigo Pacto. Na dispensação da graça, ó, Novo Testamento, Novo Pacto, Deus trata com a igreja, que é o que nós estamos vivendo aqui, ó, né? Deus trata com a igreja. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, Deus tratou com a primeira medida de farinha, Israel. Na dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja aqui, ó, neste período. Deus está tratando com a igreja que vai, né, desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus até o fim do princípio das dores, que é o arrebatamento da igreja. E daqui, do período da grande tribulação, até o milênio, final do milênio, Deus trata com as nações. Então eu vou botar aqui, ó. Milênio, Deus trata com as nações. 3 medidas de farinha. Então você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer disso. Isso aqui é uma referência. Está em Mateus 13, da parábola das 3 medidas de farinha. Então Deus tratou com Israel. Agora Deus está tratando com a igreja. Depois Deus tratará com as nações ainda aqui no milênio. Amém, meus irmãos? Então a igreja é arrebatada, a igreja não passa. Por isso, então, você não pode ficar alarmado. E o fim são esse desencadear de evento desses 7 anos aqui, ó. Esses 7 anos são o fim. O fim, né, do sistema do mundo. São esses últimos 7 anos, o fim dos sistemas do mundo. Então Jesus dizendo, ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim ainda. Não fique alarmado. Não é ainda aqui a grande tribulação. Então não confunda com as guerras daqui, da grande tribulação, né, com os rumores de guerra que acontecem aqui naturalmente, né, desde que o mundo é mundo, desde depois da Torre de Babel, as guerras vêm acontecendo, porque os precipitadores vêm desde Adão, no Gênesis 3, quando Adão pecou, começou o princípio de dores e vem até o arrebatamento da igreja. Aí no verso 7 ele diz assim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestilências, fome, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Olha aí Jesus dizendo, todas essas coisas são princípios de dores. Está vendo aí o desenho? Deixa eu sair do meio aqui só para você ver. Olha o desenho aí. Todas essas coisas, princípios de dores, todas essas coisas. Em verso 9, então vos entregarão a tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, que é a perseguição contra a igreja, porque, irmão, a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas isso não significa que a igreja não subirá no arrebatamento sem perseguição. A igreja será perseguida. A igreja é perseguida. Desde quando ela nasceu, ela vem sofrendo perseguição. Você não pode confundir as perseguições, as tribulações contra a igreja com a grande tribulação aqui, irmão. Você não pode confundir isso, né? Isso também não significa que a igreja não está na grande tribulação, né? Porque muitas pessoas dizem, então se a igreja não passa pela grande tribulação, que perseguição a igreja tem? Que perseguição a igreja enfrenta? Desde quando ela nasceu, ela já vem perseguida. Desde que nós vemos Estevão no capítulo 7 de Atos Apóstolos, o primeiro mártir da igreja. Olha, Jesus disse, entregarão-vos à morte. E nós temos Estevão, o primeiro mártir da igreja, no capítulo 7.
de Atos dos Apóstolos, né? A igreja sobe em meio à perseguição, mesmo no princípio das dores, a igreja do Senhor Jesus, ela é perseguida, né? Verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns contra os outros mutuamente e se aborrecerão. Que é isso? É o tempo que nós vemos agora no momento, né? A igreja quebrando um dos princípios fundamentais, que é a unidade da igreja. Nós vemos aí líder contra líder, pastor contra pastor, crente contra crente, né? Um falando mal do outro, um perseguindo o outro. Olha aí, meus irmãos. Isso é princípio de dores. Trair-se-ão uns aos outros aqui, ó. As traições acontecendo. Meu Deus. Aí Jesus ainda diz, igualmente muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Aqui também. Aqui muitos falsos profetas. Mas não confunda esses muitos falsos profetas daqui com o falso profeta que receberá poder, a autoridade do anticristo aqui. O falso. Que está em Apocalipse, capítulo de número 13. Eu acho que é do verso 11 em diante. Então, não confunda, né, os muitos falsos profetas aqui com o principal deles. Do mesmo jeito tem o principal dos muitos falsos cristos que só se manifesta aqui, tem o principal dos muitos falsos profetas que só se manifesta aqui, no fim da grande tribulação. Olha que tremendo isso. Olha que terrível. Porque esse aqui, a besta que sobe da terra, recebe poder da besta que sobe do mar, que é o anticristo. Ele se manifesta aqui nos últimos 3 anos e meio. Mas aqui já se manifesta em uma avant-première muitos falsos profetas enganando a muitos. Olha aí, terrível isso. Olha aí a importância, meus irmãos, de você estudar a palavra de Deus. Olha a importância de você meditar na palavra de Deus. Olha a importância de você procurar crescer na graça e no conhecimento para não ser enganado pelos falsos profetas, né? E aí ele diz bem assim, no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará aqui. O amor de muitos esfriará. Acontece aqui. Por quê? Porque uma igreja que também representa um período da história da igreja na terra, que é a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ele disse, eu tenho uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, né? O esfriamento, irmão, de muitas pessoas, a apostasia, o esfriamento. E por quê? Porque nós vimos Jesus dizendo, por causa da multiplicação da iniquidade. O que é a multiplicação da iniquidade? Os pecados institucionalizados em uma família, em uma nação, o pecado sendo tratado como algo comum, né? E nós estamos aqui, os falsos profetas aqui dizendo que não existe mais pecado, que estamos na graça, né? E os pecados estão sendo tratados como algo comum. Isso é iniquidade, o pecado institucionalizado, né? Quando o pecado passa a ser aceito e praticado de forma natural, né? Não há limite, não há limite, não há princípios, né? Nada mais é errado, pode fazer tudo, pode viver à vontade. Nesta multiplicação de iniquidade, né? Do pecado sendo tratado como algo comum, o que é que gera? O esfriamento da fé, a apostasia. Acontece aqui, né? E Paulo diz, muitos já têm apostatado da fé. Meu Deus. Mas no verso 13 Jesus diz, mas aquele que perseverar, oh glória, ele diz, aquele que perseverar até o fim. Nesse fim do verso 13, não é esse aqui, não é esse. Não é esse. Aquele que perseverar até o fim. Está falando daqui, ó. Fim.
será salvo. Olha aí. Será salvo. Olha o arrebatamento da igreja. Aquele que perseverar até o fim. Fim do quê? Do princípio de dores. Que Jesus está falando do princípio de dores. Então, tem o fim do princípio de dores e o fim aqui, né, do sistema do mundo. Então, não confunda. Porque para começar a grande tribulação, que é o fim do sistema do mundo, virá o fim do princípio de dores para iniciar o fim do sistema do mundo, que é o período da grande tribulação. Então, aquele que perseverar até o fim do princípio de dores será salvo, isso é, livrado deste período aqui de trevas sobre a terra. Olha aí que terrível isso. Olha que terrível isso, meus irmãos. Será livrado deste período, será salvo, será arrebatado, será introduzido, meu Deus, dentro da cidade. Oh, glória. Aleluia. Quantas pessoas já têm perdido essa esperança da volta do Senhor. Né? No verso 14, Jesus diz: e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim aqui, ó, para o Armagedon, o fim, ó, para o Armagedon, acabou o fim, o fim do sistema do mundo, esse período. E o evangelho do reino é pregado aqui pelos anjos, ó, só uma coisa você entende, pelos anjos, e aqui duas testemunhas. Então aqui nos últimos 3 anos e meio, Deus tem 2 testemunhas, e aqui Deus tem, ó, os anjos que pregam, temei a Deus e dá-lhe glória ao seu nome. E as 2 testemunhas pregarão o evangelho do reino em testemunho de todas as nações, aqui ó, de todas as nações. E então virá o fim, o Armagedon, a volta de Jesus. Olha que terrível isso. Você não pode confundir isso, irmão. É porque os pregadores nesse versículo 14 do Mateus 24 dizem, irmão, enquanto o evangelho não for pregado no mundo todo, Jesus não pode vir. E que ele acha que essa tarefa, né, da pregação do evangelho aqui, ó, no fim, nesse tempo do fim aqui, ele acha que é a igreja, mas não é. É os 2 anjos, são os anjos, melhor dizendo, os anjos e as 2 testemunhas. Nos primeiros 3 anos e meio, os anjos pregam. Nos últimos 3 anos e meio, as 2 testemunhas. E esse evangelho será pregado, proclamado em testemunho de todas as nações. Todas as nações ouvirão. Todas as nações ouvirão. Vai ficar uma pessoa sem ouvir o evangelho. Né? Que terrível isso, meus irmãos. Que terrível isso. Né? E aí eles tentam aplicar isso à igreja. Aí é complicado, porque Paulo em Romanos disse que o evangelho já tinha sido pregado a todas as nações e Jesus não veio aqui. Jesus não veio aqui. Por quê? Porque Jesus não está falando desse período aqui. Jesus está falando desse período aqui. Sair do meio para que vocês vejam o desenho. Entendeu? O verso 14. Aí Jesus diz: portanto, quando virdes, no verso 15. No verso 15 ele diz: portanto, quando virdes que a abominação desoladora que foi predita pelo profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha aí, a abominação desoladora que acontece aqui. Acontece aqui. Deixa eu pegar outra culpa que você está aqui no meu estudo. A abominação desoladora acontece aqui no templo. Deixa eu só fazer um desenho. Um desenho do templo aqui em Jerusalém, para que você entenda. Aqui acontece a abominação desoladora. Na metade da semana o pacto é quebrado. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo, ó, o anticristo. O anticristo fará um pacto com muitos por uma semana, 7 anos. Né? Na metade da semana, exatamente aqui, fará cessar o sacrifício. Olha aí.
cessar o sacrifício. E Jesus fala, quando verdes a abominação desoladora acontecer no lugar santo, quem lê, entenda que aquele texto teve um cumprimento profético. Para os dias de Daniel, teve um cumprimento profético no ano 70 depois de Cristo, mas a realidade profética desse texto se aplica aqui, ao período da vinda de Jesus, a esse período aqui, do fim do sistema do mundo, os últimos 7 anos. É isso que as pessoas não entendem. E aí começa a perseguição contra os judeus, porque o anticristo é desmascarado. O anticristo é desmascarado. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos, irmão. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam os seus filhos naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno, porque haverá tão grande tribulação. Olha aqui o ápice que acontece aqui nos últimos 3 anos e meio, né? Nos últimos 3 anos e meio, que nunca aconteceu desde o princípio até agora, e nem haverá jamais, se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos, os remanescentes, 144 mil de Israel, né? E outros povos que crerão na mensagem das 2 testemunhas dos anjos. Aleluia. Né? Ele diz aí. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carta se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Está vendo aí? Está vendo aí, meus irmãos? Como é terrível. E quando você observa o contexto, como é que você me joga a igreja aqui dentro da grande tribulação? Como é que você me joga a igreja aqui dentro da grande tribulação? Se em Daniel 9, do 24 ao 27, eu tenho 70 semanas decretadas sobre Israel. Eu tenho 70 semanas decretadas sobre Israel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Então você lê Mateus 24, o texto profético de Jesus, respeito de sua vinda. Todo o contexto ali é judaico, justamente porque as semanas agora, nesse tempo aqui, ó, neste período da igreja, as semanas estão em pausa. Quando a igreja for introduzida dentro da cidade, os últimos 7 anos que estão em pausa das 70 semanas, se cumpriu 69. 69 se cumpriu. 69 se cumpriu. 69 se cumpriu. Vou fazer só um desenho aqui para você entender. Ó. Desde Neemias. Deixa eu escrever direito aqui. Ó. Neemias até Cristo. 69 semanas cumpriram. Falta uma semana, que é esses 7 anos. Falta uma semana de 7 anos, que estão em pausa aqui. Estão em pausa neste período aqui da igreja. As semanas aqui estão em pausa. Elas estão em pausa neste período, na dispensação da graça. Quando a igreja é arrebatada, os 7 anos voltam a ser contados. Que a grande tribulação está montada aqui, tendo seu ápice aqui. Haverá tão grande aflição que nunca houve. Né? Desde que o mundo é mundo, que é aqui. É aqui a grande tribulação, nesses últimos 3 anos e meio, o ápice dessa grande tribulação. Nos últimos 3 anos e meio. Então, as semanas voltam a ser contadas daqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de quando começa a contagem, a recontagem das 70 semanas, que falta só uma semana profética. Falta uma semana profética. Uma semana profética. E aí Jesus diz, então virá tão grande aflição, tão grande tribulação. E aí Jesus fala do livramento, né, do povo de Israel. Que nesse período aqui, exatamente aqui
aqui no meio, acontece o arrebatamento de Israel para o deserto, Apocalipse 12. O arrebatamento de Israel para o deserto, mas depois nós trataremos disso. Quando Jesus diz bem aí, ó, no verso 15, né? No verso 15, ó como é que começa o ápice da grande tribulação, com a abominação desoladora, né? Justamente na metade da semana fará cessar o sacrifício, que é o Daniel 27, 9, 27. Aí Jesus diz, portanto, quando vides a abominação desoladora que foi dita pelo profeta Daniel, que está no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que é o arrebatamento de Israel, Apocalipse 12, do 15 ao 17 aqui. Aqui acontece o arrebatamento de Israel. Aí muitos confundem o arrebatamento de Israel com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não tem nada a ver com o arrebatamento de Israel, que será levada por Deus para o deserto, assim como Deus o tirou do Egito e o sustentou e o guardou no deserto. Essa história vai se repetir aqui, porque o anticristo é o tipo do faraó do Antigo Testamento. O faraó é o tipo, melhor dizendo, do anticristo.